Hoje é quinta-feira e dia de falar de atividade física, né, gente? Primeiro bloco você já viu aí, já acompanhou o Mexa-se e agora a gente volta para falar do assunto, mas de olho na saúde mental. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a Tayane de Paula. Ela é especialista em psicologia do esporte e vai falar com a gente sobre os benefícios dos exercícios no combate à depressão, ansiedade, insegurança e outros problemas que afetam o lado emocional da gente. Tayane, queria te agradecer por estar com a gente aqui. Uma excelente tarde para você. Muito obrigada, boa tarde, João. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Antes de a gente entrar exatamente nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. A gente saiu recentemente de uma pandemia onde gerou aí depressão, ansiedade e tantos problemas psicológicos nas pessoas. Sim. Dá para a gente pensar que a gente promover, né, instigar o lado esportivo nas pessoas, isso também pode ser uma forma de combater e tentar deixar para trás esse processo ruim que ficou dentro das pessoas? Sim, a gente pode utilizar muito da atividade física para trazer e retomar esse conforto, esse bem-estar nas pessoas, exatamente porque a prática esportiva traz esse reequilíbrio dentro do nosso organismo, traz a sensação de bem-estar, de qualidade de vida. Então, incentivar e trazer as pessoas para a prática esportiva, principalmente agora após a pandemia, que a gente teve muitos reflexos dos transtornos mentais, é muito benéfico. Então, sim, seria extremamente importante trazer cada vez mais esse incentivo para a prática esportiva. Tayane, explica pra gente como é que a prática regular de exercícios físicos, ela pode influenciar positivamente na saúde mental das pessoas no dia a dia. Certo. Com a prática da atividade física, a gente tem diversas mudanças químicas e fisiológicas no nosso organismo. E essas mudanças químicas vão trazer a sensação de bem-estar, a sensação de felicidade, vai trazer esse reequilíbrio e a diminuição de traços da ansiedade, evitar aí uma piora ou até mesmo o prolongamento de um transtorno de depressão. Vai ter melhoras no humor, na motivação, na qualidade de vida, na rotina, no desempenho, foco, enfim, diversos benefícios diários na nossa rotina que vão ajudar na nossa qualidade de vida e estando com a família, estando no nosso trabalho, no sono também, interfere muito na qualidade do sono. Geralmente a gente pensa que quando a gente fala em estimular o exercício físico, a gente olha de uma parcela da população para frente, né, de uma idade para frente. Sim. Mas lembrando que a gente tem que começar já desde os pequenos, né? Eles também já têm que entrar nessa rotina do exercício físico, né? Sim, quanto antes a gente conseguir colocar as crianças na prática esportiva, vai trazer diversos benefícios para o desenvolvimento daquela criança. Então a gente trabalha desde confiança, a parte de autoestima daquela criança também, dela ter a noção do corpo dela ter a noção das capacidades no desenvolvimento e nas atividades ao longo da vida dela, e também a questão de disciplina, a questão de convívio social, de metas. Então isso, desde a infância sendo trabalhado, tem, né, todo um benefício a longo prazo para aquela pessoa e que ela torna a atividade física como um hábito também diário na vida dela, que vai prolongar aí muitas questões na saúde dela até a velhice. Então, isso é ótimo. Quais são as melhores práticas para integrar o exercício físico, a rotina diária, visando sempre a melhoria do bem-estar mental? Aí a gente pode incluir tanto as crianças quanto os de média idade, aí a gente pega a faixa dos adolescentes, jovens, os adultos, Sim, sim. e a gente pode e deve incluir também as pessoas que já passaram dessa fase. Porque hoje, se você vai para uma academia, hoje em dia é normal, você já vê pessoal que já passou da meia-idade, Sim. eles lotam as academias e às vezes tem muito mais exposição que a gente. Sim, isso é ótimo porque até pela questão da idade é uma questão de segurança também para eles a prática da atividade física, porque a tendência é que a gente perca, né, a força conforme a gente vai avançando na idade. Então eles terem essa prática da atividade física vai trazer a segurança também para eles no dia a dia, nas atividades diárias, maior independência. Então a prática da atividade no dia a dia é exatamente isso. E assim, é a atividade que melhor for que casar com você ali, na que você se sentir mais motivado, a que você se identificar. O importante é você ter essa prática diária, não necessariamente todos os dias. Tem gente que não vai ter a possibilidade de fazer todos os dias. Então, dentro da sua realidade, o importante é se movimentar, é fazer alguma coisa para ter esses benefícios no seu cotidiano.
Você falou uma palavrinha aí que é uma palavrinha-chave. Motivação. Motivação. Como é que a gente tem motivação para fazer isso todo dia? A gente constrói a motivação, nem sempre ela vai estar ali constante todos os dias. Seria utópico a gente pensar que é uma coisa que a gente conquista e vai ficar com a gente para sempre. Então, é um equilíbrio entre a motivação e a disciplina. Por isso que a atividade física, o ideal é que ela vire um hábito. Porque tem dias que você vai estar motivado para fazer aquilo, você ter objetivos, metas dentro daquilo que você pratica, você ter rede de apoio também vai ajudar você a manter uma motivação. Então, por exemplo, a prática da academia. Se você conseguir, dentro da sua realidade, ter um nutricionista para você acompanhar seu progresso, colocar metas. E, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade muito imediatista também. A gente tem essa necessidade do rápido a qualquer momento e isso é difícil para manter a motivação. Por quê? Porque muitas vezes na atividade física a gente não tem uma conquista imediata. Você não vai para a academia uma semana e perde todos os quilos que você sonhou. É uma questão a longo prazo. Então, é um equilíbrio entre a disciplina e a motivação por isso. Porque você se motiva para a prática, porque você tem um objetivo e uma meta, mas ao mesmo tempo você tem a disciplina para construir esse passinho para conseguir a meta final. Então é um equilíbrio. Quais são os sinais, ou existem sinais de alguém que está se beneficiando mentalmente com a prática do exercício físico? Dá para a gente perceber isso? Sim, a gente consegue perceber pelo rendimento da pessoa durante o dia. Rendimento não digo só de esportivo, eu digo de qualidade mesmo do trabalho, da nossa qualidade de vida. Então, a questão do humor é uma coisa que é bem perceptível, o nível de estresse, a parte da ansiedade, a qualidade do sono vai interferir muito nisso, a memória é uma coisa que também a gente percebe essa mudança durante o dia, melhora com a prática da atividade física, resolução de problema, porque querendo ou não, a atividade física traz situações que a gente tenha que buscar caminhos para resolver ou aprender formas, então a gente exercita o nosso cérebro e cria novas conexões cerebrais, então é um músculozinho, eu brinco, né? É um músculo que a gente também precisa estar ali fortalecendo, então com a prática a gente percebe isso, a parte de resolver problemas, de controlar a impulsividade, de conseguir ler melhor a situação e conseguir planejar ali o que precisa ser feito, então a leitura, são alguns benefícios que a gente consegue perceber. A gente percebe que muitas vezes, para a gente chegar ao resultado de uma coisa, existem muitas outras que precisam ser feitas. Sim. Né? Muitas vezes, para você ter um bom resultado, pegar um exemplo, né? Você quer ter um resultado legal no teu corpo, na academia. Só que existem uma rede de coisas que você precisa fazer para você ter aquele troféu. Sim. Né? E acredito que quando você tem o foco de você ter uma qualidade mental, você também tem uma série de outras coisas que você precisa trabalhar. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque acredito que deva entrar alimentação, deva entrar, como você falou, higiene do sono e tantas outras coisas, inclusive até mesmo tempo de tela. Sim. Eu vejo que hoje isso é um problema muito sério, principalmente com as crianças, né? Não existe tanto um incentivo para a prática esportiva, para outras atividades que seriam importantes, para cognição, para tantas outras coisas, e isso acaba tendo um déficit lá na frente. Sim. Como é que a gente trabalha isso? Com a prática da atividade física, você falou das crianças, a questão de tela, a parte de autoestima, né? Quando a gente trabalha a prática esportiva, a gente cria naquela criança a confiança na própria capacidade dela, a parte cognitiva, as funcionalidades de atenção, isso melhora. A parte emocional, no sentido de lidar com frustrações, de ter metas, de ter aquele espírito esportivo de querer conquistar as coisas, de construir. Então, é muito importante porque a gente tira um pouco, né, essa criança da parte da tela e proporciona outras situações. A gente usa muito da tecnologia no esporte, mas ao mesmo tempo a gente precisa em alguns momentos deixar ela um pouquinho de lado para que a gente desenvolva outras habilidades, que é só com a prática esportiva que a gente vai conseguir estar mais intenso vivendo isso. E o que você falou de ter mais coisas envolvidas, os profissionais, a rede de apoio é muito importante, as outras áreas da nossa vida também são importantes, interferem. Então, a parte nutricional, a parte do educador físico, por exemplo, pensando na academia, um personal, um professor,
os próprios ambientes das equipes, se a pessoa participa de uma equipe de corrida, tem a questão da socialização, que também é um benefício para muita gente que gosta desse contato, que tem um convívio, né, que tem aquele compromisso de conquistar, de construir metas. Então, todo o entorno acaba sendo importante. Familiares, também amigos, porque podem ajudar também na adesão à atividade física. Então, marcar de fazer o treino com algum colega, com algum parente, isso também ajuda na adesão e criar essa rotina. Outras questões de ter um horário marcado para aquilo também, você conseguir entender a sua rotina e saber colocar essa atividade física no momento que vai te facilitar a praticar aquilo, porque muitas vezes a gente pensa numa rotina, a gente não avalia o entorno, não consegue ir para a prática, se frustra, já acha que não vai conseguir, acaba abandonando, que fica muito também nas questões do 880. Ou eu vou todos os dias ou eu não vou mais. Não, porque eu só vou começar na segunda-feira. E aí não começa porque na segunda-feira aconteceu alguma coisa e vai deixar só para a próxima semana. E acaba acontecendo essa frustração também de colocar para ir na atividade física todos os dias e não há possibilidade devido à rotina que a gente tem, às vezes muito cansativa, que demanda muito da gente, de tempo, e não consegue. E aí precisa faltar e acha que aquele um dia já vai ser o X da questão para que não consiga mais criar esse hábito. Então, criar metas realistas e entendendo a rotina vai ajudar muito a pessoa a construir esse hábito. O entorno também é muito importante. A gente falou de uma ponta, que são as crianças, né? Mas existe a outra ponta, que são as pessoas de mais idade. Sim. Muitos deles têm essa dificuldade para fazer o exercício físico, embora a gente vê que hoje existe um estímulo maior, né? A gente vê academias hoje com bastante pessoas de terceira idade, né? Eles estão mais autônomos para isso. Sim. Né? Mas ainda existe uma boa parcela que a gente precisa incentivar para fazer. Sim. Né? Como trabalhar com esse público para incentivar eles para também trabalhar a parte mental? Sim. Conforme a gente vai entrando nessa faixa etária, né, na terceira idade, os idosos, a gente tem uma queda de atividades diárias. E talvez trazer um pouco do apoio familiar, essa questão de ter uma rotina, de ainda se sentir produtivo com alguma coisa, pertencente a alguma coisa, criar também essa questão da autonomia para poder ir no supermercado sozinho, conseguir trazer uma sacola sem correr o risco de perder o equilíbrio, de ter essa vivência também, porque existem muitos grupos de idosos, de eventos ali que eles possam estar ali no convívio, e um deles às vezes é a prática esportiva, que vai trazer essa sensação de bem-estar, de convívio. Então, trazer essas visões de que há um crescimento, que não é porque a gente está falando de idosos que a gente não tem esse desenvolvimento, essa capacidade de continuar trabalhando o nosso cérebro. Às vezes, talvez seja um pouquinho mais devagar em algumas situações, o crescimento e o progresso disso. Mas não quer dizer que não há a possibilidade de trazer esse bem-estar, esse conforto. Tayane, para a gente terminar, existem determinados tipos de exercício que podem trabalhar de forma mais intensa essa questão mental na gente? Deixa eu pensar. Olha, cada tipo de atividade a gente pode colocar algo em destaque. Então, por exemplo, exercícios que vão trabalhar a força, vai trazer muita questão da autoestima, da melhora do humor, questões aeróbicas também, a gente trabalha muito a questão mental, porque tem todo um funcionamento do nosso organismo, de regular neurotransmissores, de ajudar na parte bioquímica do nosso organismo. Então, toda a prática de atividade física vai trazer um benefício. Aí, desde a mais tranquila, um yoga, uma meditação, também vai trazer muitos benefícios de autocontrole, de consciência, até esportes mais radicais, que são pessoas que vão ter, às vezes, a necessidade de uma adrenalina maior. Então, é importante que a pessoa pense em coisas que ela gosta, para que ela possa tentar e testar algumas atividades físicas para ver qual ela se identifica. Então, dizer que tem uma assim que é melhor para X situação, eu acho que o importante é começar em alguma e a pessoa ir direcionando aquilo que ela tem como objetivo. Bom, e a gente não está parado, precisa fazer alguma coisa. Sim, isso. Então tá certo. Obrigado por estar aqui. Queria deixar o convite para você voltar aqui para a gente continuar esse assunto, porque afinal de contas é um assunto importante para todas as idades, né? Será um prazer. Então tá, joia. Obrigado, viu? Obrigada.